Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Paris. Vamos falar sobre dois projetos, dois planos, com 100 anos de diferença entre eles. E eu quis fazer esse vídeo porque um desses planos, né, que é o de 1925, do Le Corbusier, o Plano Voisin, tem sido muito falado ultimamente nas redes sociais, né? Se vocês me acompanham, né, no Instagram, vocês devem ter visto, né, eu falando várias vezes sobre esse discurso de ódio contra o modernismo, que tem crescido muito, né, principalmente no último ano eu vi, assim, se multiplicar os perfis nas redes sociais que vendem arquitetura tradicional, que se dizem arquitetos tradicionais, fazendo conteúdos de ódio mesmo ao modernismo, né, com muitas inverdades, com algumas meias verdades, e com contextualização zero, assim, né? Que é o que eu queria trazer para vocês. É um pouco mais a contextualização desse plano Voisin. Mas eu também queria fazer um paralelo com um outro plano que aconteceu 100 anos antes, e esse sim destruiu Paris, e que é ignorado no meio dessa conversa toda, desse ódio contra o modernismo, né? Eu queria começar com essa imagem aqui, que é uma imagem que eu usava nas minhas aulas, quando eu dava aula de urbanismo, que é uma imagem do Le Corbusier destruindo uma cidade antiga ali, né, e colocando seus bloquinhos. Eu usava essa imagem e naquela época eu nem sabia que existia esse ódio, não sei se existia no Brasil, acho que já devia existir, mas eu não tava por dentro, assim, não fazia ideia de que tinha gente realmente odiando o modernismo dessa forma, né? Tem perfis que falam que o nome do perfil é Eu Odeio o Modernismo, então realmente tem um hate club aí do modernismo bem grande nas redes sociais. Eu acho que hoje em dia eu ia ter um pouco mais de cuidado de usar essa imagem, mas eu não acho que eu causei um ódio ao modernismo quando eu usei ela na minha aula. Porque hoje as pessoas usam esse plano, né, do Le Corbusier e várias outras coisas, inclusive, olha, o Le Corbusier, eu não sei o que essa galera que odeia o modernismo faria se não fosse o Le Corbusier, porque ele dá muito pano pra manga, né? Ele tem muitas coisas, ele é um arquiteto, sempre foi bem controverso, e o ódio ao modernismo se volta muito dessas questões do Le Corbusier. É muito em cima do Le Corbusier, né? O pai do modernismo. Eu ainda vou fazer um outro vídeo que eu já fiz uma vez pro Instagram falando que por que ele não é o pai do modernismo. Mas enfim, essa história do Le Corbusier e esse plano Voisin que eu vou mostrar agora, ele é muito usado para falar que o modernismo odiava prédios históricos, né? Que o modernismo rompeu com a tradição, que não gostava de patrimônio, né? E mostram esse plano do Le Corbusier como um plano diabólico, assim, para a cidade de Paris, né? Então, com certeza vocês já viram isso, esse plano Voisin de 1925, né? 100 anos atrás. E essas imagens são realmente chocantes, né? Então, aqui vocês estão vendo Paris, né? Notre Dame lá. E para trás, né, da Notre Dame, esses prédios todos que era o plano do Le Corbusier. Né, uma coisa horrível, né, que não respeita realmente o contexto histórico ali, né, algo muito questionável. E essa outra imagem é muito boa, né, da estátua ali, falando, meu Deus, o que fizeram com Paris? E aí, quando esse plano é apresentado, né, para mostrar o quão diabólico era o Le Corbusier e o modernismo, né, porque quase que essas duas coisas, assim, são a mesma coisa, Le Corbusier igual ao modernismo, né, nesses discursos de ódio. Esse plano ele demolia uma grande parte, eu já vou mostrar para vocês, para substituir por esses blocos, né? E aí as pessoas pensam, meu Deus, imagina, né? Olha a ideia desses modernistas, né? Imagina destruir essa Paris maravilhosa que a gente conhece para fazer aquele monte de prédios cinza, sem vida, blá blá blá, que vocês já devem estar carecas de ouvir, né? Mas aí, o contexto, que eu digo que falta um contexto, é que essa aqui não era a Paris que ele estava propondo demolir, né? Essa é a Paris que a gente conhece hoje, né? A Paris, né, o pedaço de Paris que estava na proposta do Le Corbusier para ser demolido, né, era uma Paris assim, né? Hoje em dia, por muito menos, muitas pessoas falam que esse prédio está caindo aos pedaços, tem que demolir. E a gente vê essas demolições acontecendo, principalmente no Brasil, o tempo inteiro, com prédios em muito melhor estado
em situações muito mais salubres do que era essa pedaço de Paris, né? Então a ideia de revitalizar Paris não veio do Le Corbusier, já estava sendo discutido, o Le Corbusier apresentou esse plano que não aconteceu, ainda bem, né? Porém, né, quando as pessoas falam, usam isso, né, para dizer que o modernismo que queria acabar com tudo, né, nossa, olha que horror, o modernismo queria acabar com os prédios históricos. As pessoas esquecem que 100 anos antes daquele projeto ali, quase 100 anos antes, Paris já tinha sido praticamente toda demolida, uns 60% do centro de Paris foi demolido, né, num outro plano que eu tenho certeza que vocês estudaram, que se vocês estudaram arquitetura, tenho certeza que vocês estudaram esse plano na faculdade, né? Que é o plano, eu aprendi pronunciando assim, plano Haussmann, mas em francês não é essa pronúncia. Mas eu vou falar plano Haussmann, que é o jeito que eu aprendi e que provavelmente a maioria das pessoas aprenderam. Para falar do plano, então, vamos fazer um panorama de como é que era Paris no século XIX, no início do século XIX, né? Paris era basicamente ainda uma cidade medieval. Teve, assim, poucas alterações desde a época medieval, né? Então a gente tinha ainda as ruas super estreitas, insalubres, as casas sem ventilação, né? Tinha muitas epidemias de doenças, principalmente cólera, superpopulação, né? Uma densidade altíssima. Ela tinha uma densidade mais ou menos de cidades hoje na Índia, no Bangladesh, que são das mais densas do mundo, né? Tinha muita taxa de mortalidade infantil. Então essa era a situação de Paris no início do século XIX. Desde o final do século XVIII já se falava sobre uma super reforma em Paris, né? Aqui só uma imagem para mostrar as pessoas doentes, né, naquela época. Tenho certeza que vocês sabem muito disso, né, dos problemas que as cidades medievais tinham. Então, no século XIX, o principal objetivo dessas reformas urbanas que aconteceu não só em Paris, como em vários lugares, né, da Europa e do mundo, tinham esse objetivo, né, de tornar as cidades menos insalubres, né, de evitar doenças, além de outros, né, que ficavam ali, que não eram muito expostos, né, que eu vou falar daqui a pouco. Além disso, desses problemas todos de higiene, né, doenças e tal, em 1848 teve uma outra revolução, né, na França, onde os residentes, né, as pessoas ficaram contra, né, o rei, que depois abdicou, né, e começou a República Francesa, a Segunda República. Essa imagem aqui mostra as barricadas, né? Então, que os protestantes colocavam móveis, pedras e tal, para fechar as ruas, né? E isso foi um dos motivos pelo qual também essa reforma aconteceu, né? Porque com as ruas estreitas era muito mais fácil de fazer essas barricadas para evitar, né, as tropas de passarem. Então, quando o rei abdica, né, do trono e começa a república, o Luiz Napoleão Bonaparte, né, que foi o Napoleão III, foi, né, o primeiro presidente da república. Ele, lá em 51, depois se autoproclama imperador, e é nesse contexto, né, desse império que acontece essa reforma, né? Então, o Napoleão III, que é este senhor aqui, tinha essa ideia, então, essa super ideia, né, nesse período de governo totalitário, né, que foi nesse império, de transformar Paris, né? O Napoleão III tinha morado em Londres uns anos antes, então essa imagem aqui mostra, né, como é que era Paris, praticamente medieval ainda, e vocês conseguem ver principalmente nessas áreas aqui, ó, bem densa, que era um traçado bem medieval ainda, né? Mas ele tinha morado em Paris uns anos antes, né? De 46 a 48, ele morou, em Londres. E lá ele viu, né, ruas largas, praças, e ele achou o máximo aquilo. Claro, Londres já tinha passado por uma reforma enorme por causa da Revolução Industrial, né, um século antes. E é essa ideia que ele quis trazer para Paris, né? Então, ele contratou o Haussmann, né, o Osman,
que era prefeito de Siena, né, em 1855, para fazer esse plano de transformação de Paris, né? Então, aqui é uma imagem desse plano que foi apresentado na exposição de Paris em 55, onde ele mostra realmente uma reestruturação quase completa da cidade, com muitas vias, né? Então, principalmente essa via aqui que é de norte a sul, né? E essa outra aqui de leste a oeste. Muitas vias, muitas praças, bulevares, né? Era uma reestruturação completa da cidade, né? Essa outra imagem aqui, apresentada também numa exposição em 78, mostra todos esses bulevares, as novas ruas, os monumentos, né, construídos e isolados nessa época. E essa imagem aqui é ótima para vocês perceberem o quanto que este plano de Haussmann destruiu o traçado anterior, né? Para vocês verem o quão radical foi esse plano, né? Tão radical quanto o plano do Le Corbusier 100 anos depois, né? Então, se vocês olharem aqui, esse traçado aqui da rua, que é o que é hoje a Champs-Élysées, né? E onde tem o Arco do Triunfo aqui, olhem como é que era o traçado antes, né? Então, ele era um traçado medieval, né? Com as ruas estreitas, né? As casas uma em cima da outra ali. E isso foi realmente tudo demolido, né? Tudo refeito, né? Então, foi um plano desenhado por cima do que já existia e que tornou Paris no que a gente conhece hoje, né? Então, 20 mil casas foram destruídas, 40 mil casas foram construídas entre 52 e 70, né? 1852 e 1870. Então, aqui uma imagem, né? Então, vocês imaginam nessa época, né? Durante 20 anos, Paris ficou um canteiro de obras, né? Com tudo demolido, as pessoas expulsas das suas casas, e Paris foi completamente remodelada, né? E foram construídos, então, esses prédios que a gente conhece hoje, né? Então, toda essa nossa Paris de hoje, que todo mundo tem na cabeça, no imaginário, aquela que a gente visita, foi construída, então, na metade do século XIX por este plano, né? E aí, claro, né? Tem, óbvio, que teve muito impacto esse plano, né? Então, a classe operária, né, que é quem estava no centro naquela época, porque como tinha muita gente, muita doença, os mais ricos já tinham abandonado o centro e foram morar em outros lugares, né? Como aconteceu em tudo que é cidade histórica, né? No Brasil também a gente tem algo bem parecido. Então ficou mais a classe operária no centro, mas obviamente que nessa reestruturação toda eles foram expulsos, então foram 25 mil habitantes expulsos do centro. A cidade medieval foi toda destruída, né? Então, claro que naquela época já tinha algumas discussões, né? Desde a Revolução Industrial e da Primeira Revolução Francesa, começou discussões acerca de patrimônio, mas isso ainda estava muito sendo elaborado, então não foi considerado como patrimônio aquela cidade que estava ali cheia de doença, os prédios caindo aos pedaços mesmo, né? E teve muita segregação socioeconômica, então quando esses prédios novos foram feitos, eles não foram feitos para aqueles habitantes que estavam ali, né? A gente sabe muito bem, isso acontece até hoje, né? E ainda tinha a questão da repressão militar, né? Acho que todo mundo já ouviu falar que um dos grandes motivadores dessa reforma, né, era facilitar a passagem das tropas do Napoleão III e evitar, né, os protestos, as pessoas, as barricadas, enfim, né? Então, esse era um dos grandes motivadores dele. Então, essa Paris que a gente conhece hoje, né, com esses prédios todos alinhados, todos parecidos, todos da mesma cor, né, inclusive, né, entrando num outro assunto aí, de dizer que o modernismo deixou tudo sem cor. Não sei se vocês estão vendo muita cor aqui, mas não tem, né? Mas, enfim, é linda, maravilhosa, tudo alinhado, né, todos da mesma altura. Essa Paris é a Paris da metade do século XIX, né, feita por esse plano Haussmann, que todo mundo ama e admira hoje em dia, mas foi super radical, né? Essas edificações que são super tradicionais, que substituíram a cidade medieval, né? Que a gente vê que seguem uns princípios, né? Vocês vão ver
em Paris, né? Então o térreo tem essa decoração almofadada, parece umas almofadinhas ali. Depois o primeiro pavimento com essas janelas com mais ornamento em volta, com esse frontão aqui, com essa sacada em metal. Depois outros 2 pavimentos com um pouco menos de ornamento, né? E com menos sacadinhas ali só nas janelas. E depois um 4º pavimento sem ornamentos, bem mais simples, com a sacada contínua, e depois uma mansarda 45 graus. Então essa era a tipologia, né, das construções feitas nesse período. Fachadas alinhadas, né? E aí, então, a gente vem pro plano Voisin do Le Corbusier 100 anos depois, né? Ainda estava acontecendo algumas finalizações do plano do Haussmann, né? Do Haussmann. Estavam finalizando, porque mesmo depois que o Haussmann não estava mais fazendo isso, depois de Napoleão continuou, né? Porque, obviamente, era muita coisa para ser construída. Então, as coisas ainda estavam acontecendo. A cidade estava bem segregada, né? A classe trabalhadora foi para fora do centro. E ainda existiam algumas áreas medievais com os mesmos problemas que Paris tinha quando teve o plano do Haussmann, né? Então, ainda estavam discutindo outros planos, né? Uma dessas áreas que não entrou no plano Haussmann e que foi a área onde Le Corbusier desenvolveu o seu plano Voisin, foi essa área aqui de Marais, que é para cima, aqui tá a ilha da cidade, que é onde tem a Notre Dame, né? Então aqui para cima ainda tinha uma cidade basicamente medieval ainda, né? Um bairro medieval, com aquelas ruas estreitas, com as casas um estado ruim de conservação, né? Ainda muita gente. Então essa era a área que a prefeitura de Paris ainda queria revitalizar. E aí veio Le Corbusier com a sua ideia super, né, assim, inovadora para a época, com seu plano Voisin, né? O Voisin era o nome desta pessoa aqui, que era era um fabricante, né, de carros e aviões, né, que foi quem financiou esse projeto do Le Corbusier, né? E aí, por isso, né, uma das coisas que falam muito, né, sobre o modernismo, colocam o modernismo sobre o culpado das cidades serem pensadas para carro, e como se antes do modernismo as pessoas pensavam na cidade, nas pessoas, né, em fazer cidade para as pessoas. Parece que elas esquecem que não tinha carros antes, né? Então, a época do modernismo, né, esses anos 20 aqui, estava crescendo muito a indústria automobilística e as pessoas, né, os urbanistas tinham que levar isso em consideração, né? O que é uma pena que hoje em dia a gente ainda continua focando no carro, né? Mas nessa época a gente tem que pensar no contexto, isso foi 100 anos atrás, é quando estava no auge a indústria automobilística, as pessoas estavam comprando carro, este era o futuro, né, na época. Então ele que financiou esse plano, que era essa imagem que é bem chocante, né? Então aqui é onde está a Notre Dame, né? Então essa área toda aqui, né? E depois se estendeu para cá também. Era a área que Le Corbusier propunha, então, demolir, com exceção de alguns monumentos, então algumas igrejas, alguns palácios mais importantes, né? Considerado ali mais importantes, iam ser mantidos, mas a grande maioria daquela cidade que, de novo, não é aquela cidade, né, bonita que a gente tem na ideia, na nossa cabeça hoje de Paris, né? Eram edificações que estavam em mau estado de conservação, que tinha muita gente, que ainda tinha modolência, que não tinha ventilação, não tinha iluminação, né? E ele estava propondo, então, demolir tudo isso para construir esses blocos, né? Era muita densidade, uma das coisas que ele queria aumentar. Onde é que eu escrevi aqui? Ele queria descongestionar esse centro, aumentar a densidade, ampliar as vias, né? Ampliar as áreas verdes. Então, era muita área verde. E os carros, né? Eu vou mostrar essa imagem aqui, que é a imagem que a gente conhece mais quando a gente pensa nesse plano, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas as pessoas estão no pavimento superior, com árvores, né? Com verde, e os carros estão passando embaixo, né? Então, a ideia dele... Ele também tem alguns escritos que ele não era muito fã dos carros, mas ele sabia que ele tinha que fazer aquilo, ainda mais porque ele estava sendo financiado por um fabricante de carros, né?
ele então, para não ter esse conflito, ele colocava os carros embaixo, né, e em cima ia ter esse bulevar verde. E se vocês forem olhar essa imagem aqui, não é muito diferente do que foi feito por Haussmann, né? Então, aquelas vias, né? Os prédios alinhados. Só que, claro, aqui é muito mais denso, né? E aí tem essa imagem muito chocante mesmo, né? Do que seria essa vista de Paris, olhando, né, em direção a esse distrito de Marais e aqueles blocos lá no fundo. Mas esse projeto não aconteceu, né? Ele foi... as pessoas não concordaram, a prefeitura não concordou, porque ia destruir muita coisa, né? E lembrando que também aquele plano do Haussmann deixou uma dívida por muito tempo, né? Então o custo de fazer tudo isso, de novo, destruir toda a cidade de novo, toda não, né? Era uma área ainda menor do que a de Haussmann. Mas de novo, destruir e ficar mais, sei lá, 20 anos construindo prédios, não foi pra frente, né? E aí eu quis mostrar essa imagem aqui agora, que é do Instituto de La Défense, né? Que é onde em Paris tem os prédios altos, só para mostrar que às vezes a gente fica olhando isso daqui, a gente pensa, meu Deus, que absurdo, né? Ainda bem que não aconteceu. Mas essa mesma situação a gente vê hoje em dia em vários lugares, né? Como a gente olha essa imagem aqui de Paris, né? Que realmente tem aquele monte de prédio ali no fundo. A mesma coisa em Londres, né? Na City, na área mais antiga de Londres, é onde tem esse monte de prédio alto, né? Então, isso continuou acontecendo e continua acontecendo até hoje. A gente vê isso acontecer, né? Mas também é importante dizer que a principal coisa que eu quero falar aqui, eu quis mostrar esse paralelo com o plano Haussmann, só para dizer que sim, existiu esse plano do Le Corbusier, mas ele não foi o primeiro plano que existiu de demolir o patrimônio, né? E por isso eu mostrei o plano Haussmann, que demoliu toda a cidade medieval. E se vocês olharem, né, para a história, antes sempre teve, né, demolição. Sei lá, em Roma, os imperadores, cada um demolia o que o outro fez para construir outra cidade por cima. Então, isso sempre aconteceu, não é exclusividade do modernismo querer destruir o patrimônio, até porque patrimônio é uma coisa que não existia, esse conceito de patrimônio, de preservar, né? Surgiu então no século XVIII, XIX e XX, ele se desenvolveu mais, né? E também para mostrar que a gente não pega um caso, né, como estão fazendo sempre, né, com o modernismo, de pegar esse caso e como um exemplo de como o modernismo queria destruir tudo, né? Assim como a gente não vai pegar o caso do Haussmann e dizer que naquela época sempre foi assim, tudo foi demolido, porque na mesma época que o Haussmann estava fazendo aquele plano para Paris, teve o plano de Cerdà em Barcelona, que também com certeza vocês estudaram, que diferentemente de Paris, que destruiu a cidade medieval para fazer as edificações novas, modernas, quero chamar de moderno na época, em Barcelona o plano Cerdà se deu fora, né? Então a cidade medieval continuou ali e o plano Cerdà cresceu para fora da cidade, né? E da mesma forma a gente não pode pegar o plano do Le Corbusier e dizer que o modernismo sempre fez isso, porque, por exemplo, se a gente olhar o plano da Nova Frankfurt, do Ernest May, em 1925, no mesmo ano do plano do Le Corbusier, o plano dele para Frankfurt preservava também o centro histórico intacto e também ia para fora para fazer esses conjuntos habitacionais para a classe operária, né? Inclusive, Ernest May, para mim, ele é bem mais o pai do modernismo do que o Le Corbusier. Eu posso falar isso em outros vídeos, se vocês quiserem, comentem aí se vocês querem isso. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Eu queria só lembrar vocês, né, que quando vocês virem esses argumentos sempre contra o modernismo em cima do Le Corbusier, sempre tentem lembrar de antes, né? Tem muita coisa, por isso que eu falo que são essas meias verdades, né? Porque, claro, é verdade que ele fez isso, é verdade que foi um plano super radical, né? Mas a gente tem que lembrar do contexto, a gente tem que lembrar qual que era Paris, quais eram os problemas que o Le Corbusier estava solucionando, né? Ele ia trazer vários outros problemas, mas a questão ali principal que ele queria resolver era a questão de ventilação, de iluminação, de fluxos, de trazer a classe operária de volta para o centro, né? Então tinha várias coisas que ele resolveu com aquele plano, mas para isso ele ia destruir tudo.
E aí o principal que eu queria que vocês lembrassem, com esse exemplo do plano Haussmann, é que sim, ele ia destruir tudo, sim, isso era horrível, mas isso também já tinha sido feito, né? E aí a gente não pode só usar o argumento de mas ficou muito bonito o que o Haussmann fez e ignorar que ele destruiu tudo também, né? Então a gente tem que usar a mesma régua. Se a gente tá falando que o problema daquele plano é ter demolido tudo que existia, né? Isso já foi feito 100 anos antes pelo Haussmann, né? Então, espero que tenha ficado mais claro. Não sei se vocês conheciam esses dois planos. Se faltou falar alguma coisa, comentem aí. Tá? E aí nos próximos vídeos eu vou tentar falar de outras coisas que a gente tem ouvido falar do modernismo aí e que falta um pouquinho de contexto. Tá bom? Até a próxima. Tchau!